O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negaram a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de ganhar a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. Assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ele será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus, alguns doutores: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Ó Imaculada Virgem, Mãe das Graças, aos teus pés contemplamos, de braços abertos, derramando as graças sobre os que vos pedem. Cheios de confiança, vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa dignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acertar-vos aos vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais necessidades que necessitamos. Concedei-nos, ó pois, Virgem da medalha milagrosa, este favor que confiastes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de vos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Nossa Senhora das Graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Estimados irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura nos lembra de Macabeus, o rei Antíoco. Ele vai até Jerusalém, invade o santuário e faz a revolta. Ele quer fazer isso. E o texto diz muito bem: simplesmente como Satanás fez uma revolta contra Deus, os maus se revoltam contra Deus e a bondade. Então, eles invadem a Jerusalém, só que os judeus, Deus revela os planos dos malvados. E ao revelar esse plano, eles dizem: não, somos contra. Nós vamos ir à frente. Percebendo que os judeus entenderam o plano dos malvados,
ele vai à frente, perde a guerra. De quem estamos falando? Assim como no texto bíblico do Evangelho fala dos saduceus, aqui no texto bíblico de Macabeus fala do Império Persa. O Império Persa vai querer invadir Jerusalém. Império Persa são os gregos que querem invadir. Os gregos têm idolatria, têm cultura racionalista. Os deuses estão a favor deles, mas não cultuam o Deus único, verdadeiro, Deus de Israel. Invadem para eliminar os judeus. O que estamos vendo hoje nas terras onde Jesus andou é do mesmo modo. Outro grupo revolucionário querendo destruir os judeus, sua terra. Por quê? Adoram um Deus único. O que acontece conosco no Ocidente? Do mesmo modo, já tira a Revolução Francesa, aliás, a Revolução Protestante, tira a igreja, tira o sacerdote. Agora, a Revolução Francesa tira Jesus. Agora estamos numa fase da Revolução para eliminar o ser humano de vez. Então, o ser humano não tem identidade nenhuma, mas ele quer a imagem e semelhança de Deus. É tudo planejado. Ideologia de gênero para confundir a cabeça. Feministas para não ter filhos. Estado laico para que Jesus não impere. Para que um grupo de milionários, bilionários, tenha o controle de toda a população. Uma população menor tem controle. Vimos isso, pandemia. Nossa Senhora, quando revelou a um padre aqui no Brasil, disse: outubro vai começar. E a gente vê os sinais em todo mundo. E aqui no Brasil, o controle se faz dizendo: muito calor, o agronegócio, é o arroto da vaca, é os gases da vaca. E aí vai diminuindo, taxando o empreendedor, até o Brasil chegar à ruína, como chega em outros países. Um grupo de bilionários traz a solução, trazendo a solução, nós somos manobras deles. Ah, padre, o senhor está dizendo é teoria da conspiração. Não, é realidade. É realidade. Como eles usam? A mídia, a massa de manobra. Como eles usam? A escola. As crianças jogam ideias, têm os seus pais, eles ficam adultos e começam a odiar o seu pai que planta em sua casa algumas coisas, ou que cria gado e etc, etc. Tudo planejado, organizado. Da mesma revolta, a revolta de quem? Porque adoravam o Deus único. Nós devemos ser resistência. Agora, aproveitem a adorar a Jesus. Aproveitem a missa. Aproveitem o rosário. Porque não teremos isso mais. Eu não estou fazendo isso para deixar você agitado, muito agitado. Ai meu Deus, e agora? É porque gente mimizenta não vai conseguir. Gente fraquinha não consegue.
tem que ter uma vida de oração íntima com Nosso Senhor. Tem muita gente que reza, mas não tem nenhuma intimidade com o Mestre. É essa intimidade que vai dizer, não. A gente viu na leitura aqui, dessa semana, 2 famílias contrárias a não adorar. Aquela mulher com 7 filhos, ela encoraja o seu filho a entregar a Deus a sua vida. Resistência. E Deus nos prova neste ponto, resistência. Como os cristeiros, aquele menino, em que cortaram a sola dos seus pés e ele ia, não, Cristo Rei, viva Cristo Rei. É para isso que a gente reza, é para isso que a gente comunga, é para isso que a gente confessa. Olha como termina o texto daqueles malvados. Os malvados nos atingem não porque você é bonita, é bonito, tem roupa de marca, ou não tem roupa de marca, você vem e ama a Deus. É por isso que eles se revoltam contra você, porque você ama a Deus. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei contra Jerusalém. Está no leito de morte. Apoderei-me de todos os objetos de prata e de ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo habitantes de Judá. Depoimento de alguém mau. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Termine bem a sua vida. Não termina mal. Tem gente que começa bem e termina mal. Dica para você. Você é muito bom, boa. Faz caridade. Cuidado com quem você ajuda. O lascado te lasca depois. Você quer ajudar o lascado te lasca. Olha o depoimento de quem fez maldade a vida inteira. Eles falam, eles reclamam de nós, eles dizem que a gente reza muito. Para que tanta missa? Para que tanta adoração eucarística? Quando as coisas apertam, eles vêm aonde? Em nós. Reza para nós. Você é mais temente. Você busca mais a Deus. Eles vêm em nós. Olha no fim da vida um depoimento de alguém que caiu a ira sobre Deus. A vida dos justos não está nas mãos de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida. Cai 10 mil direita, esquerda, e você está em pé. Então Deus permite isso para nós, para a gente ficar em pé. Que tudo é fácil, a gente cai. Os maus caíram no buraco que cavaram, mas próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem a vã esperança dos humildes. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Esse versículo de hoje. Os maus caem sempre no buraco. Porque aqueles tementes que têm confissão em dia, que têm Eucaristia em dia, que reza bem, com profundo amor, devoção, o pobre não será esquecido, nem a vã esperança dos humildes. Soberbos e orgulhosos, fora. Humildes, Deus lembra bem disso. Os mesmos império persa, agora ligados com os saduceus. Saduceus é numa corrente judaica, mas eles já estavam à beira do esoterismo. Já não acreditava mais em ressurreição, em anjo e nem de demônio. Estava ali agrupado nos judeus.
Feito hoje uns católicos que estão aqui na igreja e morno. Vem ao domingo, cumpre o preceito, não reza, são agentes de pastoral, são gente próximo ali, mas tem uma vida morna. Já nem acredita mais em nada, mas está ali. Tradição. Mas tradição não apostólica, porque já virou no hábito mesmo. Aqui no texto bíblico, eles sabem da verdade, mas não reconhecem Jesus como Deus e faz uma pergunta sobre a ressurreição. A ressurreição não é reencarnação, ressurreição é aquele que morre na amizade com Deus, você ressuscita, sua alma é eterna. Ou amizade com Deus ou sem amizade com Deus, mas você vai ressuscitar. A alma é eterna. O corpo, hospedeiro da alma, mas a alma é eterna. Ou é junto de Deus, ou é longe de Deus. E aí faz uma pergunta sobre o casamento. O casamento é uma via. Sacerdócio é uma via de santificação para o fim último, que é o céu. Se você não sabe para onde vai, você não caminha. Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos podem ir a algum lugar. O casamento é uma via de santificação, onde se tem as maiores provações. As maiores provações é dentro do casamento. Você pode casar e ao longo há uma conversão dos dois. Ou você casou, tinha uma outra mentalidade, agora você se converteu. Então o outro ainda não. E você ao longo do tempo vai fazer as penitências, vai rezar, porque o motivo não é a conversão dele, o motivo é a sua santificação e a conversão do outro. Agora, todo mundo casa, mas todo mundo separa o casamento. O casamento é o terreno onde se tem um tesouro. Tem gente que não vende os bens e compra o tesouro, só quer o tesouro. Talvez o tesouro é a esposa, ou muda, o tesouro fica filhos. O tesouro é a vida matrimonial em si, não os bens. É você e o seu cônjuge. E é uma via para ir para o céu. Aqui, pequena sociedade, a família. Grande família, a sociedade inteira. Entenda, solteiros têm o seu esposo que é o Senhor. É Ele que é o Senhor. Ele é o esposo. E é uma via. Aí você casa. Aí você olha os filhos. Aquilo dá pânico, dá ansiedade. Você diz, com 5 anos, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. É que você tem uma maternidade em potência, mas não coloca essa maternidade em ato. Um homem que tem um filho se desespera diante do filho, ele tem algumas virtudes, mas ele não tem paternidade. Está aqui dentro, mas não é em ato, porque não demonstra, tem preguiça e não faz. Vou usar uma frase do padre Paulo Ricardo. Um padre que vê uma fila de confissão,
Você fica desesperado. Meu Deus, eu tenho que atender todo mundo. Ai, que vida. Ai, eu quero uma vida lá em Cancún que eu vou viajar. Ele foge da sua vocação. Ele foge da sua essência primordial. E as pessoas confundem. Padre não tem relação afetiva. E muito menos sentimental com alguém. É uma relação de paternidade. Pastor e ovelha. É isso que é paternidade. E as pessoas confundem. Elas são sentimentais. Então ela quer abraço, beijo, carinho, atenção. Minha filha, vá atrás do seu marido. E se você não tem, vai atrás de Jesus aqui no sacrário. Pegue a cruz, abraça, ame. É nosso Senhor que é, não fica correndo atrás. E eu sou um tipo de padre que eu sou resolvido na minha vocação. Resolvido no meu chamado. Eu me esgoto no altar e na confissão. Então, entenda. A vocação é um meio. Não é o fim último. Porque, por exemplo, não é culpa sua. Mas o casamento acabou. Porque você tentou, você rezou. Não foi nem culpa sua. Mas aí o casamento acabou sua vida, acabou sua vocação? Não. Aqui se damos em casamento. Olha o que Jesus diz. Se você na ressurreição estar com Jesus, lá não tem. Oi, meu marido, vamos junto, vamos levar meus filhos. Não. No final da vida é você e Deus, é sozinho. E o casamento é para você curtir a solidão junto. É isso mesmo. Solidão junto. Quando você morre, diante de Deus é você e Ele. É só você e Ele. Não tem carências afetivas. É só você e Ele. Carências afetivas a gente cura no sacrário, na adoração eucarística. E também, como diz Santo Afonso de Maria de Vigório, quando está carente, pega o crucifixo, beija e abraça e diz: eu não reconheço a sua paixão sobre mim. Dê aquilo que necessito. Está carente, abraça a cruz. Agora você foge da cruz a todo momento, então você vai ficar carente. Procura um, procura outro. Aí você vive de emoções. E aí você decepciona com um, você decepciona com outro. E você vive de emoções. A gente vive de esperança. Olha o salmo que eu acabei de ler. A esperança dos humildes. Quem vive muito de expectativa, não vive de esperança. E a esperança é eu passar o sacerdócio inteiro e chegar nas mãos dele e dizer: Mestre, eu só fiz aquilo que o Senhor me mandou. Você termina o seu casamento e diz: Senhor, eu só fiz o que o Senhor me mandou. Eu aguentei bebedeira, falta de educação, gritaria. É por ti. É por ti. Aguentei traição. É por ti. Vem, participe da minha alegria. Você renunciou muitas coisas, você ouviu muita coisa. É por ti. Aí Jesus vai dizer: entra. Aí se você foi mole, preguiçoso, já sabe, né? Aonde que vai?
Mas estamos aqui na missa pedindo a intercessão de Nossa Senhora para a gente ficar em pé. E agora, nesse mundo, aí a gente vai buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para que a gente caia e Ele nos reerga com a sua graça e com o amor dela. Existe alguém que mais vos ama neste mundo, que vos ama mais intensamente no céu? Então a gente entra por essa porta para gerar e formar Cristo em nós, nossa mãe. O encardido, ele não tem mãe, por isso que é desse jeito, né? Ele não tem mãe. E nós temos. Recorra a ela. Termina a sua homilia dizendo um testemunho de um homem muito devoto de Nossa Senhora. Ele é eletricista, ele foi à casa de uma pessoa. Indo na casa da pessoa, ele estava começando, abriu a mala, foi começar a mexer nas tomadas, ver o problema. Um homem chegou assim na frente dele e falou: pare. Ele se assustou, porque chegou bem perto dele e falou: nossa, esse homem vai me agarrar aqui, né? Falou, pare. Não comece mais o serviço, não termine o serviço. Falei, por quê? Eu fiz uma coisa errada, nem comecei ainda. Tem uma pessoa aí perto de você que eu não posso falar o nome, mas ela está aqui. E você não pode ficar aqui com ela. Ele ficou assim. Não sabia o que dizer, o que falar. Pegou a malinha e foi embora. Por que que você não é consagrado ainda? Por que não usa o escapulário? A consagração é interna. A cadeia externa é interna que você precisa consagrar-se. Aquele homem não conseguiu falar o nome dela, mas ela estava protegendo contra o maior males desse mundo, Satanás e as suas maquinações. Onde ela entra, nós entramos. Aonde ela não pode entrar, eu jamais entrarei. Ofertemos.